Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6º da vida espírita, e aqui recordação da vida corpórea, a partir da questão 310 que nós estamos estudando. Bom dia, Andréia. Muito bem, meus amigos, nós então vimos no encontro passado duas questões que tratam dessas recordações. Primeiro, se o espírito se recorda das existências que precederam essa última que ele teve, da qual ele desencarna. E depois, na questão 309, como ele observa o corpo que ele deixou, se esse instrumento orgânico tem para ele algum valor. Bom dia, mami. Então nós vimos nas duas, na primeira que esse passado ele vai se desdobrando, mas não necessariamente com a clareza que muitas vezes nós imaginamos, que chegando no mundo espiritual nós conseguimos... Dá um aqui na área de texto, pessoal, por gentileza. Só para orientar a Janina. Ok, obrigado. Então, mas não com a clareza que nós imaginamos, que basta o espírito estando no mundo espiritual, ele consegue ter uma visão prolongada sobre toda a sua existência, sobre todas as suas experiências e tudo mais. Por isso, porque até acaba sendo uma extensão daquilo que nós vivemos no nosso presente, na nossa vida atual, porque nós temos aquela ideia de que seria muito interessante se nós soubéssemos o que nós vivemos anteriormente. Ou seja, aquela frase, aquela expressão clássica, o que eu fui na vida passada. E quando chega no mundo espiritual, muitas vezes nós levamos essa mesma ideia. Porém, o que os espíritos colocam para nós é que os trechos do caminho acabam sendo lembrados, mas não necessariamente o caminho todo. Então isso não acontece de modo absoluto. E naturalmente a gente sempre vai guardar, como acontece na nossa própria vida atual, na nossa existência atual, quando nós pensamos do momento em que nós estamos agora até aquele passado mais longínquo da nossa infância. Então a pergunta é, o que nós lembramos exatamente no decorrer desse caminho? Nós vamos lembrar de alguns detalhes que são importantes, aquele que mais trouxe para nós ali uma impressão significativa, uma marca na nossa história, muitas vezes uma marca positiva, muitas vezes uma marca negativa, muitas vezes nós bloqueamos imagens, bloqueamos lembranças, fazendo com que isso seja para nós um mecanismo de proteção. Então aqui no mundo espiritual não é diferente. A nossa mente se expande, tendo muito mais clareza de raciocínio, uma capacidade mental muito maior, porém o espírito continua ainda trabalhando com o seu psiquismo. E esse psiquismo vem se formando exatamente como resultado das experiências que ele vai vivenciando. Então os espíritos nos orientaram a respeito disso, que vai se lembrando de trechos do caminho, e esses trechos são eventuais ali, são momentos que para o espírito foi especial. Muitas vezes algumas lembranças que ele gostaria de esquecer, outras vezes algumas lembranças que para ele se tornam prazerosas, de momentos da sua existência, relacionamentos que ele teve, locais onde ele viveu, experiências vivenciadas, Então, a gente vai se lembrando disso. Só que eles lembram também que conforme nós voltamos no tempo, a tendência é fazer com que a nossa memória vá se apagando. Porque as primeiras existências, por exemplo, que foram praticamente existências muito mais para o desenvolvimento dos primeiros instintos que nós tivemos, isso aí se perde no tempo. Não tem necessidade de nós lembrarmos disso, a menos que o espírito especificamente faça um trabalho de revisão de memória, de recordações passadas, com um objetivo específico. E isso não depende simplesmente dele, precisa de auxílio, como nós já vimos em outras situações nos livros que nós acompanhamos. Bom dia, Marion. E depois na 309, nós vimos também como considera o espírito o corpo de que vem se separar, de separar-se, Então ele colocou para nós aqui sobre aquela veste imprestável, que nós tivemos até o acompanhamento dos nossos amigos, que lembrou que essa imprestável significa que naquele momento ele não tem mais a utilidade que nós tínhamos durante aqui a nossa trajetória. E essa visão,
ela vai se modificando de espírito para espírito de acordo com o apego que esse espírito traz da existência que ele deixou. Então nós já vimos, por exemplo, André Luiz trazendo para nós ali um processo de desencarnação. Bom dia, Sandra. Trazendo para nós ali um processo de desencarnação, ele vai lembrar que o espírito resistia, exatamente porque ao mesmo tempo em que ele percebia que ia passando por esse processo de desencarnação, ou seja, que ele ia deixando a sua existência atual, mais apegado ele ficava, porque ele lembrava daquilo que ele tinha, da sua família, da sua esposa, das suas posses. Então ele resistia a isso, e isso trouxe para ele um grande sofrimento, porque o corpo dele estava entrando em colapso, né, com falências múltiplas de órgãos e tudo mais, e o espírito ali resistindo para essa desconexão. Então, quer dizer, cada espírito vai ter ali uma visão em que vai valorizar muito mais a vida material, porque para ele, e a gente lembra que quando se fala em vida material, não é uma visão pejorativa, dizendo que o espírito é inferior, que o espírito é apegado e tudo mais, simplesmente é aquilo que nós valorizamos, aquilo que faz parte da nossa realidade. E dependendo da fé que o indivíduo teve durante a sua vida, a religião, se ele teve ou não teve, ele simplesmente vai valorizar aquilo que para ele é a definição da vida que ele vem vivendo, né? E para nós, na maioria das vezes, mesmo que nós sejamos adeptos a alguma religião, abracemos alguma filosofia, a vida material para nós continua trazendo as maiores impressões. Então, enquanto a realidade é material, é aquela que toca todos os meus sentidos, a vida espiritual ela é um objeto de fé. E entre a fé e o material, dependendo ali da intensidade dessa fé e a intensidade do impacto da vida material sobre a pessoa, ele vai valorizar muito mais essa realidade. E isso mostra que ele não é um espírito necessariamente mal, apegado, vicioso. Ele simplesmente vai se abraçar naquilo que para ele é mais concreto. E quando vem esse momento da morte e o espírito então acaba desencarnando, para ele se torna um sofrimento porque ele acaba vendo o mundo espiritual como um grande mistério. E esse grande mistério vai trazer para ele toda essa perturbação, toda essa angústia de deixar algo que ele conhece para adentrar em algo que ele não conhece. E depois que ele desencarna também, dependendo aí do apego que o espírito tem e das motivações, ele vai sempre querer ali trazer de volta aquele corpo que ele tinha. A gente já falou sobre isso também, o livro Transição Planetária, que veio através do Divaldo, nós veremos ali que naquele, o livro fala especificamente sobre aquele tsunami que aconteceu em 2004, lá em Sumatra, naquela região ali do Sudeste Asiático. E ali então nós tivemos 230 milhões de pessoas, 230 mil pessoas que desencarnaram praticamente ao mesmo tempo, em virtude daquela grande tragédia natural que aconteceu, um grande maremoto que provocou aquele tsunami, invadiu aquelas ilhas e ali muita gente desencarnando. E no livro é trazido para nós ali que muitos espíritos que eram observados pelas equipes de socorro espirituais que estavam ali presentes dando apoio, viam ali espíritos tentando tirar os corpos do meio daquele entulho todo que foi arrastado pela água. E olha que cena mais triste, que cena mais angustiante de ver um espírito pensando dessa forma. Porque para ele é a única realidade que ele tem. Então o corpo vai ter o maior ou menor valor dependendo daquilo que o espírito aprendeu durante a sua trajetória, durante o entendimento que ele tem sobre a sua própria condição de um ser imortal, de um ser imaterial, e não de um ser material. E agora então, entrando agora na nova questão que a gente vai trabalhar aqui a partir de hoje, depois tem também, só para a gente lembrar, 309A, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição, e aqui foi colocado, quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, de toda essa resposta, de toda essa frase que o Espírito coloca, o que mais chama atenção para nós não é que sempre se conserve indiferente, como uma coisa que nada o interessa, é esse quase. Porque esse quase vai depender muito da condição do espírito. E quantos são aqueles que nós já vimos, que se encontram conectados ainda ao seu corpo físico por motivos diversos e sofrem e sofrem os espíritos, todo o efeito dessa decomposição. Então para ele acaba sendo ali um motivo
de grande sofrimento. Mas a partir do momento em que o espírito se desconecta, ou ele já se preparando espiritualmente para essa nova realidade, aí sim o corpo físico para ele se torna simplesmente aquele veículo que ele agradece, aquele instrumento que foi oferecido a ele para vivenciar a experiência terrena. Então ele sente aquela gratidão, mas ao mesmo tempo sente aquela desconexão com esse veículo, né? E a nossa querida Cecília aqui presente com a gente, né? Então a gente, até no estudo passado, né, querida Cecília, comentamos, né, saudade dela, né? Estão aqui presente com a gente, trazendo um recadinho. Um grande beijo aqui, muitas saudades mesmo. Então ela diz assim para nós, né? Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. A luta é constante e o processo da demanda de muitos irmãos que aqui chegam com os problemas, não só terrenos, envolvendo desencarnes constantes, e a nossa luta trazendo um caminho melhor para todos que aqui chegam nessa constância, que é viver no plano espiritual, mas sempre ligado nos estudos diários que envolve a todos vocês e mantendo a nossa melhor sintonia com você, irmão querido, e com todos que daqui e daí, né, discernindo sobre muitas leituras e afinidades com essa doutrina de amor e luz, né, que o nosso Pai maior e a nossa Mãe Santíssima cubra de bênçãos esse grupo harmonizado de amor e cumplicidade com todos os aprendizados que envolve esse grupo, né? Então, nossa querida Cecília, um grande beijo e obrigado pelo momento aqui, né, sabendo que naquela agenda difícil de trabalho, né, tarefas que, né, a Cecília fala para nós aqui, e isso tem muito a ver com o que a gente está estudando hoje, né? Então ela coloca para nós que a demanda que existe no mundo espiritual para acolher esses irmãos que desencarnam. E nós estamos falando exatamente sobre isso, de que modo que o espírito reage a essa nova realidade. E aí nós estamos vendo aqui as recordações da vida corpórea, a novidade para o espírito, as suas angústias e aflições. Então a gente imagina mesmo, né, desse pouco desse pequeno relato que ela traz para nós sobre a demanda no mundo espiritual, a gente vai desembrulhando isso e percebendo ali o grande trabalho que todos eles têm, né, no acolhimento desses espíritos, né? Então por isso o nosso grande beijo, obrigado mesmo pela presença, que é sempre uma alegria estar aqui com a gente, juntamente aqui com os nossos irmãos que trabalham com a gente aqui, cuidando aqui do nosso espaço. Tá? Então um ótimo trabalho para vocês e a gente continua aqui muito feliz de saber que essa conexão ainda continua, continua cada vez mais forte, né, aqui no nosso trabalho, com esse apoio tão necessário para todos nós. Obrigado, querida. Então, meus amigos, então tá aí, ó, recadinho para nós e vamos em frente. Então aqui nesse trecho que fala então sobre essa sensação, depende muito de espírito para espírito. Então desses, por exemplo, que recebem esse acolhimento que nós vimos, né, esse acolhimento por parte desses espíritos, que nós podemos dizer que são espíritos ali terapeutas, né, que acolhem, que orientam, que auxiliam. Quantos e quantos são aqueles que ainda, infelizmente, acabam desencarnando com essa grande angústia, estando muito mais preocupados com aquilo que viveram no mundo físico do que aquilo que podem viver a partir de agora no plano espiritual, né? E aqui, nas próximas questões, nós veremos ainda, né, o quão difícil é nós nos libertarmos dessa ideia, dessa visão que nós temos de que a matéria é o mais importante para todos nós, né? Bom dia, embaixador. Então, 310, vamos a ela então, nova questão. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Então, olha só, ao cabo de algum tempo, então o espírito desencarna, se adapta ao mundo espiritual ou vive ali no mundo espiritual, e aí então ele se lembra, né, que o corpo dele se encontra sepultado, que objetos que ele possuía, propriedades e tudo mais, depois de um tempo ele sente falta disso, isso traz para ele algum tipo de impacto moral, emocional, psíquico. Os espíritos respondem que algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. E aí mantém então
né, embora Kardec tenha falado inicialmente do corpo físico, o espírito, depois de um tempo, ele pode manter esses mesmos valores, manter essas mesmas ideias, ou ele pode simplesmente ir se desapegando cada vez mais. E a tendência é essa, né, de fazer com que o espírito se desapegue desses objetos ou desses restos. Ele pode, sem dúvida, e aí então vale considerar uma diferença significativa entre uma situação e outra, ele pode sentir falta da vida que ele teve, mas não necessariamente de corpo ou objetos. E aí vai depender muito da realidade que cada espírito vivencia no mundo espiritual. Recentemente nós estudamos, né, nós terminamos, na verdade, o livro Sexo e Obsessão, e aí então, nas entrelinhas do livro, nós estudávamos sobre aquela cidade perversa. E nessa cidade perversa, né, que é uma comunidade no mundo espiritual, lembrando que essas expressões são expressões apenas para trazer para nós ali uma ideia de comparação com aquilo que nós temos no mundo físico. Então, essas comunidades no mundo espiritual, que nada mais é do que essa junção de espíritos que vão se aproximando por afinidades, por interesses, nessa comunidade nós encontramos uma grande quantidade de espíritos que ainda vivem apegados, presos a essas sensações inferiores, mesmo estando no mundo espiritual. O interesse desses espíritos, sem dúvida nenhuma, seria continuar no mundo físico. Ou para muitos, mesmo ali estando desencarnados, o prazer da influência, o prazer do domínio, o prazer de nos envolver naqueles interesses, acaba sendo ali muito importante. Então eles preferem, às vezes, muito mais influenciar do que participar. Porém, as sensações que o corpo físico proporciona já não são mais as mesmas que aquele no mundo espiritual ele acaba experimentando. Então são espíritos que estão do lado querendo viver outra coisa, ou seja, vivem naquele intermédio entre o mundo das sensações, que é o mundo físico, e o mundo espiritual, que dá para ele essa liberdade. Então ele vive naquela faixa de transição, procurando satisfazer essas necessidades tão ainda primitivas, tão ainda inferiores, satisfazendo as suas viciações, em vez de simplesmente se libertar do mundo físico e partir para esse caminho evolutivo que se abre à frente dele. Então, quantos são aqueles que vivem nessa mesma condição? Esses, nesse caso que nós estudamos, são espíritos mais que se encontram presos realmente nos vícios das sensações, mas outros espíritos também vivem nesse intermédio sem necessariamente viver em vícios, mas vivem, por exemplo, são saudosistas, são espíritos que estão apegados ainda a posições ou a pessoas. São aqueles espíritos que muitas vezes, com a simples presença, já causam essa perturbação junto às pessoas que os percebem. Então ele sabe que está desencarnado, mas ele fala assim, como André Luiz, nós vimos, né? André Luiz, quando ele viveu aquela experiência de querer se aproximar de sua família, de estar próximo de novo, imaginando que ele ainda era aquela pessoa importante, aquela referência naquela família, ele mesmo teve aquele momento de fraqueza, vamos dizer assim, porque bateu aquela saudade, e quando ele vai satisfazer a saudade, ele vai com a mentalidade que ele tinha, de que ele era ainda encarnado, ou seja, que era a sua família, que era a sua casa. Então, quer dizer, o espírito preocupado com a sua casa, o espírito preocupado com a sua posição. No caso dele, foi ali aquele momento de adaptação no mundo espiritual. Mas nós vemos os relatos de muitos espíritos em que essa situação ela é prolongada, ela não é simplesmente ali aquele flash, aquela pequena fraqueza daquele momento. O que todos nós ali estamos absolutamente sujeitos a vivenciar isso. Porque a nossa visão ainda do mundo espiritual é essa visão baseada em fé e não em realidade. Agora, quantos espíritos, mesmo depois de um tempo, continuam ainda apegados a ele, vivem no mundo espiritual lamentando aquilo que perdeu? Ou aquilo que perderam? Então aqui, nesse caso, nessa questão que é apresentada para nós, fala que depende muito do ponto de vista com relação aos ossos. Aí Kardec fez uma pergunta aqui, talvez motivada por alguma curiosidade, né? Porque doutrinariamente essa pergunta ela acaba não tendo grande valor, mas numa curiosidade muito bem, o espírito depois de um tempo ele fica ali cultuando a sua sepultura? Fica ali valorizando o seu cadáver?
aqueles objetos que ele possuía em casa, ou aquilo com que ele foi sepultado, alguma coisa que foi guardada num banco, uma coisa que foi escondida, o espírito fica apegado a isso ainda? Que aí vale muito mais, né, a curiosidade aqui, vale muito mais pensando naquelas histórias de assombração. Que a gente vê, né, aquele espírito que fica preso num lugar, aquele espírito que fica vagando pelos cemitérios, que fica assombrando determinados objetos, essas coisas todas, né? Então, baseado nessas histórias muito mais folclóricas, embora tenhamos ali alguma realidade, mas baseado nesse folclore, essa pergunta então tem esse valor, de querer saber se isso é realmente verdade. E aí foi colocado pelos espíritos, então que depende muito do ponto de vista que o espírito tenha. Avançando um pouco mais. Então a gente vai seguindo, né? Que são perguntas aqui que são interessantes, mas que são, né, rapidamente aqui. 311. E aqui vai na mesma linha de raciocínio. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. Aqui já é o comportamento dos encarnados. E aí nós temos histórias que são bastante concretas dentro da realidade material que nós vivemos. Então, quer dizer, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito proporciona a esse espírito algum tipo de prazer e ele é atraído para isso? Bom, nós vamos lembrar desculpe. Nós vamos lembrar de muitas histórias que foram contadas pelo Chico ou por pessoas que estiveram em contato com ele, de, por exemplo, mães, pais, companheiros, filhos, que têm grande dificuldade para se desapegar dos objetos que pertenceram a um ente querido que desencarna. Então, me recordo de uma passagem em que era uma mãe que foi receber a psicografia do filho e que dentro da casa dela, era um filho adolescente, se eu não me engano, 12, 13 anos de idade, alguma coisa assim, ele desencarna e a mãe então mantinha aquele quarto trancado e intocável. E não raras vezes ela abria aquele quarto, se trancava, deitava na cama e ficava ali chorando pela perda do filho. Então, aquele espaço que ela tinha dentro de casa era quase que o seu altar particular. Mas não era o altar de veneração, não era o altar de prece, era o altar dela de lamentação. E aí, então, através da psicografia do Chico, uma mensagem desse garoto que dizia: mãe, doe os meus brinquedos, as minhas roupas para crianças que não têm. E aí depois alertando que o pensamento que ela cultivava naquele local, sim, fazia com que ele fosse atraído para aquele local, mas de uma forma dolorosa. Ela é uma atração que provocava nele essa angústia, porque o sentimento da mãe refletia no filho. Ou seja, o pensamento que é cultivado por nós encarnados, direcionado com essa intensidade, não é simplesmente pensar por pensar. Nós estamos falando de uma mãe que sofre pela perda do filho. Então é aquele coração dilacerado, são aquelas emoções que foram completamente ali destroçadas pela perda daquele filho. E a intensidade desse pensamento vai fazendo com que isso repercuta sobre ele. Porque da mesma forma, aí nós vamos lembrar que a prece, ela é resultado, na verdade, de um pensamento dirigido. Ela nada mais é do que o pensamento dirigido. Então, nós colocamos o nome de prece pela natureza e pelo propósito daquele pensamento dirigido. Mas tudo isso é uma produção da mente. Então pode ser uma prece, pode ser um pensamento de ódio, pode ser um pensamento de dor, pode ser um pensamento de amor. É o pensamento gerando essa energia e essa energia sendo direcionada ao mundo espiritual. Nesse caso, então, que nós vimos, isso traz grande dor, isso traz grande sofrimento. Então, aqueles objetos podem, então, atrair o espírito? Para esses casos, sim. Para outros casos, apenas admiração. Se nós vamos, por exemplo, no museu, e a gente lembra de André Luiz, né, que ele fez aquela visita no museu, era no livro
Não era Mecanismos da Mediunidade, esqueci o nome dele. Mas ele relatava então que ele estava ali na transição entre uma tarefa e outra. Ele foi convidado a visitar aquele museu e ele foi percebendo de todas aquelas energias impregnadas naqueles objetos. E muitas vezes nós temos espíritos que se encontram ainda vinculados. É o caso que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, do capítulo 8, se eu não me engano, capítulo 8, que fala de lugares assombrados. Que lugares assombrados são esses? Não é mal assombrado, né? Que é até uma cultura que a gente fala. Um lugar mal assombrado, por acaso existe algum lugar bem assombrado? Né? Então ele é simplesmente assombrado. E ali por que esse espírito continua vinculado àquele local? Qual é o motivo dele estar preso àquele local? E aí a gente pode contar e imaginar histórias e mais histórias de espíritos que estão presos a determinados ambientes, assim como em determinadas regiões também, pelo fato de terem vivido experiências muito intensas, e ali estão sendo atraídos pelo local e também pelo próprio culto que as pessoas acabam criando, proporcionando. Nós vemos, por exemplo, pessoas famosas que foram notórias na sociedade, artistas, personalidades, que as pessoas fazem visitas aos seus túmulos, fazem visitas ali aos seus mausoléus e tudo mais. Isso de alguma forma atrai o espírito para ali? A gente vai ver a resposta daqui a pouquinho. A mãe me colocou, né? Eu não queria doar as roupas da minha mãe para não esquecer o perfume dela. Quando ela partiu, né? Quando eu doei tudo, o perfume dela nunca mais saiu da minha mente, né? Tendo aquela saudade gostosa, né? Que legal, né, mãe? Então, assim, é natural isso, né? Principalmente assim, logo do início, que há essa desencarnação, que há esse sofrimento, a gente vai perceber assim que o desapego é o maior desafio. Até porque muitas vezes você pensa que você não pode fazer aquela doação, porque isso acaba se tornando até uma ofensa, né? Vem aquele sentimento de culpa pelo fato de você estar se desfazendo de alguma coisa que pertencia a alguém que era tão importante, alguém que era tão querido. Então acaba sendo realmente um grande desafio para essas famílias que vivenciam a desencarnação, a perda de um ente querido, para lidar com esses objetos. E é aí que nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da psicologia, uma especialidade chamada tanatologia. A tanatologia é aquela parte da psicologia que lida com perdas, que lida com luto. E é claro que a gente vai lembrar que o luto ele pode se apresentar de diversas formas. O luto por uma perda de um ente querido, o luto por um término de uma relação, o luto por uma grande transformação. Então toda vez que há essa mudança, e essa mudança gera esse sofrimento, o luto ele acaba sendo registrado, observado. E aí então os psicólogos têm esse trabalho de fazer com que os sentimentos daquela pessoa com relação a esses objetos sejam trabalhados de uma forma tranquila, sem violência, sem agressividade, simplesmente dizendo, olha, é uma bobagem você ficar preso nisso tudo, joga tudo isso fora, doa para alguém e acabou que você não precisa. Quer dizer, agir dessa forma acaba sendo extremamente agressivo com aquela pessoa. Porque ela precisa elaborar esse processo para gradualmente ela começar então a apenas cultivar os sentimentos e cultivar as lembranças e não simplesmente se desapegar dos objetos. Né? Só pedi para minha filha, não dá para qualquer pessoa meus livros espíritas que ela não for ficar, né? Tá certo. Então é assim, né Marion? Então quer dizer, eu não me importo com as minhas coisas, mas cuida delas enquanto eu estiver por aqui, né? Dudu trouxe para nós ali dos amigos, né? Alguns, sim, né? Alguns espíritos. Espíritos retrógrados que ainda apegados ao terreno e ao objeto, seja ele material ou não, mas que o tempo faz com que essa apegar vá sumindo aos poucos enquanto da sua evolução de seu tempo vivido. Obrigado, amigos. Então aqui interessante também, né, que quando a gente falava, né, quando a Cecília trouxe para nós aquela orientação da grande demanda no mundo espiritual para lidar com esses espíritos desencarnantes, a gente vai lembrar, por exemplo, que parte do processo é o espírito se adaptar a essa realidade, se desapegar daquilo que para ele era valoroso. E mais uma vez, né, da mesma forma a gente lembra que esse trabalho ele não é um trabalho de violência, ele não é um trabalho que prega a ruptura, ele prega, na verdade, né, o objetivo dele é transformar o espírito e não agredir a sua consciência,
Porque cada espírito tem o seu tempo, como é colocado para nós ali pelos amigos, né? Cada espírito tem o seu tempo, cada espírito tem ali a sua motivação. Como é que a gente pode dizer, né, no caso daquela mãe que eu comentei com vocês, de dizer para ela que ela tem que se desfazer de tudo do filhinho dela, porque não tem mais valor nenhum? Né? Como lidar com essa violência, com essa agressividade? Né? Então tudo isso, tudo é feito dentro do tempo certo de cada um, mas é importante que nós tenhamos esse entendimento. E o Chico ali, quantas e quantas experiências ele teve de lidar com essas perdas, né, com pessoas enlutadas, com pessoas não apenas enlutadas, mas vivendo profundas depressões, em que, quando estava em casa, tudo estava intacto. As roupas dos cabides, os sapatos nas prateleiras, a cama arrumada, os objetos ali na penteadeira, seja lá como for. Simplesmente não se tocava em nada. Então a gente olha no mundo da visão física e depois olha do mundo espiritual. Nós vamos ter ali os dois lados. Nós temos o nosso tempo, os espíritos têm o tempo deles. Mas certamente ali é um tempo que gradualmente, conforme nós vamos nos adaptando a essa realidade nova e compreendendo principalmente o valor da vida espiritual, naturalmente nós vamos passando por essa transformação de um modo muito saudável. O tempo do luto é o tempo de cada um que perdeu alguém, né? Então não tem como simplesmente violar a consciência dos outros. Infelizmente nós encontramos muito isso. Né? Pessoas próximas, amigos que dizem, poxa, mas não precisa, se desfaz de tudo isso. Né? Então tem ali o jeito certo de fazer. É necessário, é importante que cada pessoa tenha essa compreensão da realidade espiritual, mas cada um ele tem o seu tempo de ser trabalhado e a forma como é trabalhado também. Marião colocou, eu sempre digo que perdemos coisas, mas não pessoas, né? Mas leva tempo para acostumar com a ausência física, sem dúvida, né, Marião? Até porque não é uma questão apenas de convivência, é uma questão de afeto, são sentimentos que são cultivados, né? Então a presença daquela pessoa, ela faz parte da nossa vida. Então, de repente, essa ausência provoca em nós, sem dúvida nenhuma, esse efeito de dor, dessa sensação de perda. Né? Mas aí a doutrina vem com o seu aspecto consolador, trazendo para nós exatamente o entendimento de que a morte, né, que dentro daquela máxima, dentro da doutrina, que a morte não existe, no sentido de exterminar, de eliminar aquele ente querido, mas ele muda de plano e não é também uma questão de fé. Nós temos que trabalhar racionalmente para ter esse entendimento. Né? Então, é um dos grandes propósitos que a doutrina espírita tem. Então, muito bem, 311, vamos então depois dessa introdução. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então aqui a gente está falando sobre a visão do mundo espiritual. Porque a visão aqui do mundo físico, nós já falamos sobre isso muitas vezes, né, nós, por termos ainda uma impressão muito forte que o mundo material provoca sobre nós, os nossos sentidos, né, porque nós vemos, nós ouvimos, nós cheiramos, nós saboreamos, nós sentimos o toque, tudo para nós é muito concreto, muito real aqui no mundo material. Portanto, muitas vezes os nossos sentimentos e até mesmo as nossas crenças se potencializam e se manifestam através de objetos. Lembra que nós conversamos, né, o dia dos namorados. Em vez de dar para a namorada aquele diamante, dá um parzinho de meia para ela, para ver como é que vai ser o próximo ano de namoro. Por quê? Porque o pé de meia não tem importância nenhuma, mas aquele diamante tem. Então significa que para aquela pessoa que recebe, que valoriza esse tipo de manifestação, aquele objeto vai representar o sentimento que a outra pessoa tem. Não basta dizer eu te amo, é necessário que você manifeste isso fisicamente, através desses objetos desse presente. No caso da religião, por exemplo, das religiões de modo geral,
quantos são os objetos que nós utilizamos como objeto de culto para fortalecer a nossa fé. Eu me sinto muito mais potente fazendo uma prece no centro espírita, numa igreja, num templo religioso qualquer, do que simplesmente dirigindo o carro. Porque todo aquele ambiente vai criar em mim um clima, vai trabalhar o meu psiquismo de uma forma que vai fazer com que eu me sinta muito mais próximo de Deus do que como se eu estivesse em qualquer lugar. Se eu faço aquela prece segurando ali um objeto, um crucifixo, o evangelho, um livro sagrado, uma posição física que eu tenho e tudo mais, tudo isso potencializa a minha fé. Então é uma tendência natural para todos nós que seja assim. Então, quando nós aqui encarnados utilizamos esse objeto, quando nós abraçamos, por exemplo, assim, aquela pecinha de roupa, abraçamos aquele objeto, abraçamos aquele brinquedo, pensando naquele ente querido, nós nos tornamos muito mais potentes, porque é uma questão psíquica. Mas para o espírito, ele se sente atraído naturalmente. Quando ele já se encontra adaptado ao mundo espiritual, ele se sente atraído pelo pensamento e pelo sentimento das pessoas, e não pelo objeto. A menos que ele seja pegado àquele objeto. Que nós colocamos, né? Eu não admito isso. Por exemplo, a gente já falou sobre isso também. Aquele caso, por exemplo, em que os espíritos são obrigados a assistir à partilha dos bens da herança dos seus herdeiros. E para ele não é um ambiente tranquilo, porque ele vai vendo pessoas por quem ele tinha antipatia, pessoas interesseiras, que estão dilapidando o patrimônio que ele acredita ainda ter. Porque ele viveu a vida dele, construiu aquele império com imóveis, com valores depositados em banco, com objetos diversos, com títulos, e de repente as pessoas estão se desfazendo disso tudo como se ele não tivesse nenhuma importância. Ele é obrigado a estar ali presente. E essa experiência para ele tão angustiante é exatamente para ele poder observar que o valor que ele deu para os objetos era muito maior do que o valor que ele deu para as pessoas. Então, nesse caso, é o espírito que se encontra ainda presente, valorizando muito mais aquilo que o mundo físico tinha do que aquilo que o mundo espiritual tem a oferecer. É aquilo que nós comentamos, é de espírito para espírito. Mas, de um modo geral, quando nós estamos já adaptados ao mundo espiritual, o que vale para nós é o pensamento e o sentimento, quer dizer, você vai se conectando com as pessoas por quem você tem afeto. E também quando esse afeto é recíproco, ou mesmo que não seja recíproco, quando esse espírito valoriza a presença daquele indivíduo, valoriza a existência daquele indivíduo. Nós não temos nos livros que nós estamos estudando quantas mães estão preocupadas com as angústias dos seus filhos, sendo que esses filhos nem pensam mais em suas mães. Amigos, casais, vários tipos de relacionamento em que o encarnado nem pensa mais nisso, mas o espírito sim. Por causa desse vínculo que eles possuem em sua própria história, em sua trajetória. A Angelina colocou, aos poucos o Pai de amor vai nos consolando. A saudade fica, mas a doutrina também veio nos consolar, né? Então é o papel dela, o grande papel que ela tem, de fazer exatamente com que nós compreendamos essa realidade e vivamos isso, né? Como lembram os espíritos, de nós estarmos no mundo sem pertencermos ao mundo. Quer dizer, nós estamos aqui vivendo as nossas experiências, aprendizados e tudo mais, mas nós temos consciência da nossa realidade espiritual. Então o mundo para nós material se torna o palco do trabalho que nós temos que fazer, mas não é a razão da minha existência, porque nós já compreendemos qual é a nossa natureza de fato. Então nós estamos aqui sem nos apegarmos às coisas que tem aqui. Questão então 312. Então, mais uma vez, né, o espírito é grato pela lembrança e os objetos servem muito mais para nós encarnados do que para eles, salvo aquelas questões em que os espíritos acabam ficando, né, muito presos ainda à ideia do mundo material. 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passam na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Então a gente vai falar de sofrimentos aqui das mais variadas
ordens, né? Então, um sofrimento social, vivendo, por exemplo, na pobreza, um sofrimento dentro da sua vida social, dentro da sua família, vivendo ali o sofrimento físico, vivendo ali, né, os tormentos espirituais que ele eventualmente tenha vivido. Então ele passou uma vida com grandes desafios, uma vida difícil, uma vida dolorosa, e aí então ele desencarna. Ele se desconecta totalmente daquilo que ele vivenciou, ou ele leva isso para o mundo espiritual? A resposta já foi até dada, né, anteriormente, quando o espírito, então, já que o tema são as recordações da vida terrena, o espírito leva para o mundo espiritual aquilo que para ele foi muito mais impactante que aquilo que foi muito mais significativo. E aí, vivendo essa experiência no mundo espiritual e trazendo à sua mente essas recordações que foram importantes, e infelizmente para nós, a maioria das vezes, essas recordações são dolorosas pela própria condição que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Felizmente também nós temos ali, né, que é aquele contrapeso, né, que nos ajuda também com lembranças agradáveis, lembranças carinhosas das nossas conquistas, dos nossos relacionamentos. Mas de modo geral nós levamos essas impressões. Portanto, o sofrimento, sendo também experiências que nós vivenciamos, é natural que nós levemos essas imagens para o mundo espiritual. E aí elas podem ser breves, conforme nós compreendemos o propósito dessas experiências. Nos adaptamos ao mundo espiritual e rompemos a nossa relação com a vida física, no sentido de não ter mais apegos, de não mais guardar essas impressões. O espírito recorda como aprendizado. Mas para aqueles que não conseguiram ainda se separar, vem ainda a grande dificuldade, a grande dor. Porque ele não apenas se lembra, como ele continua ainda vivenciando essas experiências. Dudu colocou para nós, é engraçado, né? Minha família tem jazido perpétuo, né? E todos já foram enterrados e sobrou para mim me enterrar, né? Como não vou me enterrar, parei de pagar o cemitério, né? Eles vivem me chamando ao telefone, cobrando, né, a manutenção do jazigo. Como não está no meu nome, eu prefiro desencantar e alguém desencarnar e alguém me queimar, né? Não sei quem será, né? Mas desde já agradeço. Pois é, a gente tem também uma experiência interessante na família, Dudu, com relação a esse jazigo, né? Porque era ali a gente chamava de condomínio da família, né? Porque eram aquelas gavetas, né? Então ia colocando depois vinha ali depois de um tempo, fazia a junção ali colocava numa pequena caixinha no ossário, numa gaveta e tudo mais, e de repente começou a ficar uma coisa meio cara, os descendentes, né, isso era coisa lá da minha avó, do meu avô e dos meus tios mais velhos que já desencarnaram, né? E agora sobraram então os tios que são mais velhos e os filhos que não têm interesse. A família já não é mais tão unida como era antes, né, já que a minha avó era ali o ponto, era ali a âncora da família, todo mundo girava em torno dela. No momento em que ela desencarna, cada um começa a cuidar da sua vida. E quem vai ficar fazendo o pagamento de tudo isso? E aí começaram então aquelas cobranças. Você não vai colaborar? Mas é isso, você é aquilo e tudo mais, né? Então da nossa parte fica assim, olha, nosso interesse é com relação à cremação. A gente não tem interesse em ficar cultuando um espaço, principalmente um espaço em que vai causar essa intriga toda. Mas a coisa continua rolando. Então, quer dizer, algumas pessoas se comprometeram a pagar reclamando dos outros e assim, quer dizer, olha só o que isso gera para todos nós, né? Então a gente vê que o processo de morte em si traz para nós algo ainda muito significativo. Em que a nossa preocupação é exatamente isso. E esse problema, né, entre aspas, problema com esse jazigo, quer dizer, eles querem continuar pagando porque os nossos entes queridos estão ali sepultados ainda. Tem bastante gente aqui ainda. Então quer dizer assim, minha avó, meu avô, tia, tio, etc, está tudo guardadinho ali. Então, em vez do pessoal falar assim, olha, pega esses ossos aí, leva para um crematório, crema, depois se desfaz das cinzas ou guarda, faz o que quiser com elas e deixa aquele lugar livre e ninguém mais precisa se preocupar. Não, o pessoal quer manter ali aquele espaço como sendo ali uma referência, porque exatamente ainda observam, né, fazendo aqui até uma referência àquilo que Kardec perguntou, se os espíritos valorizam as suas ossadas,
nós encarnados valorizamos as nossas ossadas ainda, dos nossos entes queridos, como se esses ossos fossem os objetos mais importantes de conexão com eles. Quer dizer, valorizamos ainda esses cadáveres, né? Então olha só como é que as coisas são, né? Mas depois, né, cada um vai para o seu lado, né? Então, quer dizer, desencarnou, né? Problema de quem ficou. Né? Então cuida ali do que ficou e pronto. O Marião colocou, né, com a minha família aconteceu isso também, né? Eu nem sei como está a situação e se alguém deles continua pagando, então olha só. Né? Então, quer dizer, todo esse tipo de conflito é exatamente porque a morte para nós é algo ainda muito significativo. E não apenas significativo, nós dependemos de uma harmonia no grupo familiar ali para poder lidar com esse tema e todos estarem de acordo para poder lidar da melhor forma possível. E que tipo de impacto isso causa nos nossos entes queridos? De ver esses desentendimentos, esses atritos, em torno dessa ideia da morte com os restos dos seus corpos que ficaram. Porque eu fico imaginando a minha avó, que desencarnou em 97, se eu não me engano, já são quase 30 anos já da desencarnação dela, e ela vendo ali a família discutindo por causa de uma sepultura onde tem os ossos dela guardados. Meu avô desencarnou em 80, olha só. E assim a gente vai vendo, né, como nós ainda temos grande dificuldade para lidar com tudo isso, né? E aí certamente a gente vai perceber também os nossos amigos aí no plano espiritual estudando com a gente, percebendo que suas famílias também vivem conflitos dessa mesma ordem. Vivem também essas dificuldades para lidar com essa questão. O que eu faço com os ossos dos meus familiares? Aí na época foi até engraçado, né, só para trazendo uma ilustração para vocês, nós aqui em casa, né, que somos aqui todos espíritas e tudo mais, nós entramos em contato com um crematório aqui da Vila Alpina, aqui em São Paulo, um crematório famoso, perguntando, né, quanto que ficaria a cremação de ossos e tudo mais, para poder fazer com que todo mundo se desapegasse e ninguém quis saber dessa história. Quando nós começamos a falar, olha, nós pegamos aqui valores, esse aqui é o telefone, a coisa funciona dessa forma, o pessoal não queria nem tocar no papel. Porque seria quase que um insulto você se desfazer dos ossos dos seus entes queridos. Então nós temos ainda grande dificuldade para lidar com isso. Né? A Angelina colocou, né, a melhor maneira de ajudar a todos que estão no mundo espiritual é vibrar luz. Né? Eles e nós ficaremos agradecidos, é isso aí. Nós também temos esse acordo aqui em casa, o Mami. Então, aqui, pessoal, sem essa coisa de ficar guardando coisa, vamos resolver da melhor forma possível. Vimos ali como é que funciona, a agilidade, valores e tudo mais, para deixar tudo mais ou menos pronto ali, para que se por acaso acontecer, as medidas ali, as ações vão sendo tomadas de uma forma prática. Né? Eu até me recordo também de uma circular, né, que tinha entre nós militares, né? E essa circular era sobre temas gerais, eventos e tal. E uma vez eles publicaram um artigo intitulado exatamente Como Lidar com o Passamento. E Kardec também usa essa expressão lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, em que o termo passamento significa a desencarnação, a morte, né? Mas é ali, né, um eufemismo que a gente usa para poder não falar de morte, a gente fala de passamento, que é mais bonito. E as orientações é exatamente essa. Tome providências, deixa toda a documentação organizada, porque se por acaso acontecer de você vivenciar esse passamento, a sua família não vai ficar com o ônus de ter que resolver esses problemas que você não resolveu em vida. A gente começa a ler aquilo e fala, caramba, para muitas pessoas não querem nem tocar nesse assunto, né? Porque falar de morte é uma coisa pavorosa. Mas, enfim, faz parte do nosso processo, né? André colocou, né? Creio que o sentimento de cremação é de se imaginar no inferno, né? Já queimando e pagando antes de chegar lá, já chega depurado, né, André? Então, que são assuntos bem curiosos da gente lidar, né? Então, assim, né? Perguntado aqui para nós, para a gente poder dirigir aqui para o final do nosso estudo. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então aqui quer dizer, frequentemente, essas lembranças dos sofrimentos continuam presentes. A forma como cada um vai lidar com essas lembranças, aí é uma questão muito subjetiva. Alguns vão lidar assim, olha, foi difícil
mas acabou, eu estou bem, vamos em frente, agora é pegar o aprendizado que eu tive, colocar em prática para novas experiências futuras mais felizes. Mas para outros espíritos, esse sofrimento ele continua no mundo espiritual como se fosse uma continuidade daquilo que ele viveu no mundo físico. Então, frequentemente isso acontece, e a forma como cada um vai vivenciar isso tudo também depende muito de tudo aquilo que o espírito cultivou durante a sua vida. Para a gente finalizar, vou trazer aqui Miramês, que vai trazer para nós um artigo chamado Lembrança dos Sofrimentos. Vamos só para a gente poder concluir aqui esse trechinho, que é bem interessante a gente ver o nosso querido amigo aqui trazer para nós esse depoimento, ou melhor, essa instrução. Só um instantinho. Pera lá. Estou com o meu navegador aqui um pouquinho torto. Pronto. Então aqui, lembranças dos sofrimentos. Depois do desenlace, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava, por ficarem vivos na sua consciência os fatos derradeiros da encarnação na Terra. No entanto, sendo a alma elevada, que viveu os preceitos do Evangelho, lembra quando se fala em preceitos do Evangelho, ele fala sobre os valores que estão no Evangelho. Não significa que ele tem que ser necessariamente cristão, porque esses mesmos preceitos do Evangelho estão presentes também em outros livros considerados sagrados, que são ali, né, a orientação, a guia para o espírito, para o crescimento do espírito. Então, independente da crença dele. Esses preceitos do Evangelho são esses ensinamentos morais trazidos por todos esses grandes sábios que fizeram parte da humanidade, né? Então, sempre leiamos dessa forma. Porque o Espiritismo ele não veio para os espíritas, muito menos para os cristãos, ele veio para o mundo. E todos nós temos o mesmo destino. Então, vamos lá. No entanto, sendo a alma elevada que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. Então, para a alma elevada. O espírito doente, porém, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, se demora com pensamentos fixos nos sofrimentos da carne. Olha a monoideia aí. Mesmo não tendo o corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam, porque na mente se encontra o céu ou o inferno conforme as direções dos sentimentos. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, apareceu no mundo das formas, para educar os pensamentos dos homens, pois o seu lema é educar e instruir. As enfermidades aparecem pelos fios dos pensamentos. Mudando as ideias, elas mudam o rumo. Daí a grandeza dessa filosofia de Jesus. Todas as distorções dos corpos que o espírito usa partem da mente. Mudando o modo de pensar pelos processos ensinados por Jesus Cristo, tudo muda de comportamento e o espírito passa a viver no céu, mesmo carregando um corpo de carne. Todos sem sofrimento, aqui ele passa a viver no céu, aqui na verdade não é mesmo carregando, né? Mesmo sem carregar um corpo de carne. Todo sofrimento é falta de harmonia na mente. Não fomos feitos para sofrer. O sofrimento vem como força de Deus para acordar os dons acomodados no centro da vida e nos indicar a vida de luz na plenitude do amor. Mas para tanto é necessário que tenhamos moderação em todos os sentidos e coragem nos roteiros para que a luz nasça em nós, a nos mostrar Deus em todas as coisas como vida permanente e eterna. Os sofrimentos têm o poder de nos fazer lembrar e acreditar na felicidade. Ou seja, nós vivemos ainda aquele contraste, né? Para você valorizar o calor, você precisa do frio. Para valorizar a luz, você precisa do escuro. Para valorizar a saúde, você precisa da doença. Para valorizar a felicidade,
nós ainda precisamos do sofrimento, né? Quando começamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, percebemos a harmonia invadir nossos corações e o bem-estar ampliar-se em todos os nossos sentimentos. O amor é saúde, a caridade é o caminho para todas as alegrias elevadas. Nós apelamos para todos que estão na terra e que já começaram a entender a presença de Jesus no coração, para que não percam tempo em conversações inferiores, em diálogos onde a doença toma lugar, porque quando conversamos, criamos imagens, e elas são qual elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou, gerando enfermidades de acordo com os sentimentos dos que lhe deram vida. Quando influenciamos negativamente os que nos ouvem, e essa influência atinge o objetivo, nós somos os responsáveis pelos danos criados. Não devemos passar para frente notícias negativas. Existem muitas coisas alegres para conversar. Os que nos ouvem lembram-se sempre de nós, e se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos, pela força das lembranças, e isso nos conforta e alegra. A felicidade começa nos pensamentos. Eduquemo-nos com Jesus, que eles nos farão sentir Deus no coração. Né? Então, está aqui então, para concluirmos daqui o que Miramês traz para nós. A Angelina colocou, né, nossa tia faleceu em 2021. Ela deixou tudo pronto, até a roupa que usaria. Fez questão da bandeira do Esporte Clube do Recife, tá certo. Né? E para muitas pessoas, né, Angelina, acaba sendo até uma coisa meio mórbida. Quando você fala assim, não, eu já estou cuidando disso. Deus me livre de pensar numa coisa dessa. Como é que você tem coragem de fazer esse tipo de coisa? Quer dizer, alguns valorizam demais, outros ignoram. Mas quando o momento chega, sempre vai gerar uma repercussão, né, nas pessoas em torno, né, de quem dessa pessoa. Né? A mãe me colocou, né, vi um espírito muito infantil e me esperneei muito. Vi um espírito muito infantil, né, me esperneei muito diante das dificuldades, né, sem enxergar a oportunidade de transformação. Me debati muito. Hoje estou fazendo uma linda oportunidade de crescimento, de ver a vida com lucidez, que a certeza no Pai nos dá, né? Legal, então, né, mami? Então é isso aí, é o aprendizado que vai proporcionando para nós ali a nossa transformação. Tão importante, tão necessária para todos nós. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, né, eu encarava com maior simplicidade, né? Pois é. Eu vi uma notícia aqui em São Paulo, Angelina, de uma pessoa que comprou um caixão e deixava guardado dentro de casa. E ela dizia para todo mundo, não, já está pronto, está aqui dentro de casa já. Quer dizer, a falta de bom senso muitas vezes acaba chocando as pessoas, né? Então vem ali aquela coisa meio mórbida da pessoa querer brincar muitas vezes com o sentimento dos outros, né? Sei lá. Mas cada um, né? Então, vamos em frente. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje. Paramos aqui na questão número 312, próxima questão, é 313, para a gente poder concluir. Legal. Muito bem, muito bem. Tá certo, Andréia. Então, tem ali, né, aqueles auxílio funeral, aquelas coisas todas, né? Então, para quem tem seguro de vida, tem também ali muitas vezes direito ao auxílio funeral. Nessa